né? Esse camarada aqui do lado, ele não foge da raia, né? É um camarada que, estranhamente, né, ele vai, na discussão, claro, não trata apenas de comunicação, mas não foge à necessidade premente, fundamental e extrema de se falar em comunicação, né? E não se falar em comunicação de um jeito populista, não se falar de comunicação de um jeito simplório, mas de um jeito extremamente sistêmico, crítico, na medida da necessidade nossa de compreender um debate mais amplo sobre o papel da comunicação na sociedade contemporânea. E aí fazer discussão dos conglomerados midiáticos convergentes, fazer discussão da ausência de pluralidade, de diversidade em relação ao acesso aos meios e à afirmação de conteúdos e de programas que reflitam as nossas diferenças, reflitam as diferentes regiões do país, reflitam os vários interesses de produção independente, ou seja, a agenda que nos conforma e que orientou a militância que esteve desde o início, né, construindo, num primeiro momento, né, no primeiro fôlego nosso aí, um capítulo possível da comunicação social na Constituição Federal. Então, a proposta hoje, desse semestre, na disciplina de comunicação, de política de comunicação que eu estou trabalhando, é justamente construir, compreender vozes a respeito do que poderia ser uma plataforma adequada, necessária, desejada em relação à comunicação do ponto de vista da população. O que seria uma proposta adequada do ponto de vista de sensibilizar as pessoas a votar em candidatos XY se houvesse uma disposição desses candidatos em transformar a comunicação de fato e atuar como parlamentar ou como governante em relação às políticas de comunicação? Como seria a compreensão de uma política de comunicação sendo construída a partir de uma plataforma sobre as políticas de comunicação sendo construída a partir de um parlamentar, a partir de um candidato ao governo? E como seria a política de comunicação pensada a partir de um já candidato? E aí é o momento que a gente trabalha com o contraponto, porque é um candidato populista, um candidato que eu estou muito curioso para saber como é que ele vai ficar no vídeo, porque ele é o conjunto e é o para-raio de todos os estereótipos contra os quais a gente luta. Então, é uma primeira iniciativa, é um primeiro semestre da disciplina, assim, e justamente está em processo o documentário, que deve ficar pronto agora no meio do mês, mas é uma discussão um pouco para mexer com essa lógica recorrente da gente compreender várias questões relacionadas à cidadania, à participação popular, ao Brasil que a gente quer para o futuro e não compreender o que a gente quer do futuro da mídia, né? E a gente, fundamentalmente, eu já estou sendo acionado recorrentemente aqui sobre o limite do tempo, mas eu já vou colocar um ponto para o debate que seria o meu gabarito em relação se eu fosse aluno, o que eu iria fazer, né? A comunicação, ela precisa ser fundamentalmente pública, o que significa pensar a regulação pública como referência do sistema de comunicação. E aí é o meu empombamento, eu já fiz um debate, um contraponto com o Franklin Martins, que já esteve aqui num seminário sobre mídia cotidiano que a gente organizou e a gente convidou para uma mesa. O meu envolvimento com o artigo 223 e da diferença dos sistemas de comunicação, eu vou ficar com essa fala. Sistemas de comunicação no Brasil, eles são organizados de forma complementar. Assim, existe uma complementaridade entre os sistemas estatal, privado e público. Esse artigo, que é o 223, ele tem 3 problemas embutidos. Um, que não fundamenta, assim como não se fundamenta outros artigos desse capítulo, não são fundamentados, mas o conceito de complementaridade não é muito claro nesse artigo constitucional. Se é
2, se é tripartite, é proporcional, equilibrado, se é escalonado, o que é complementar e funcionar em complementaridade é o primeiro problema. O segundo problema é sistemas de comunicação dão a ideia de ilhas isoladas, ou seja, não se compreende, concluindo por favor, não se compreende o sistema de comunicação como um todo, mas sim a compreensão de ilhas entre o estatal, o privado e o público. Ou seja, existe uma autonomia do sistema privado para se fazer o que ele quer, uma autonomia do estatal para fazer o que ele quer, e o sistema público, como somos populares, somos do campo, etc., a gente tenta dar um jeito para ser o mais público, democrático, popular, comunitário, alternativo possível. E isso não é possível porque sistemicamente existem os devidos atravessamentos. Terceiro lugar, no Brasil, a despeito da América Latina, onde houve avanços na legislação sobre políticas de comunicação, nos governos progressistas, Argentina, Uruguai, Bolívia, Venezuela e Equador, a gente tem uma referência de construção do público, do privado e não do estatal, mas sim do comunitário. Comunitário sendo um outro setor e não um outro sistema distinto do público, eu consigo compreender que o público e o público estatal e o Estado que dialoga com o público é um setor, sistema, o que seja. E o comunitário é um outro sistema, setor, que seja distinto do privado e do público estatal. Aqui no Brasil, o estatal e o público se implicam de várias formas, como existe uma conformação de um campo público de comunicação, que é trabalhado com TVs do campo público, que tem, por exemplo, só para ficar nesse exemplo e não em outros tantos, a Associação Brasileira de TVs Universitárias tem a TV Estácio, a TV Mackenzie, a TV PUC, a TV Positivo, etc., que são universidades privadas e, por serem ABTU, se reivindicam, se arvoram como TVs do campo público. Isso não faz o menor sentido. Então, é algo, esse imbricamento, esse estranhamento entre o público e o estatal é algo para a gente compreender melhor, e a gente está num momento muito importante de compreensão, que é esse pós-golpe que a gente vive, e a reconstrução de um outro mundo possível nos permite construir esses desafios futuros em função da gente também compreender o que a gente, o quanto que a gente conviveu com determinados limites em relação à nossa própria formulação sobre as políticas de comunicação. Como é o debate, eu vou colocar essas questões na mesa aí para a gente acalorar as conversas, tá bom? Obrigado. Antes de passar